Muito bem, pessoal, sejam todos e todas bem-vindas. Vamos começar hoje, então, a falar um pouquinho sobre o pensamento social brasileiro, né, dando continuidade aos nossos estudos. Aqui a gente está fazendo um aprofundamento na perspectiva de uma sociologia brasileira, tá bom? Para a gente poder falar sobre o pensamento social brasileiro, então a gente começa a fazer alguns recortes, recortes esses que começam a ser elaborados a partir do momento que o Brasil se torna independente de Portugal, ou pelo menos a partir do momento em que começa a surgir uma ideia de Brasil enquanto uma nação independente, tá certo? Então, quando a gente fala de Brasil, nós estamos falando, né, processo histórico, de um Brasil que começa a ser constituído na colônia. Esses estudos sobre o Brasil colônia, sobre uma perspectiva social do Brasil colônia, é algo recente na literatura sociológica sobre o Brasil. Nós não vamos aprofundar sobre isso. Nós vamos aprofundar a partir daquele momento em que o Brasil se enxerga enquanto algo independente, enquanto algo existente, certo? E começa a se firmar enquanto nação, e a partir disso começa a se pensar como nação. Tá bom? Vamos adiante, então, que hoje nós vamos fazer apenas uma introdução geral, pelo menos nessa aula, aqui nessa videoaula, uma introdução geral, e depois eu vou postar algumas videoaulas que vão a fundo, a partir do que alguns autores vão tratar, do que alguns conceitos, algumas categorias analíticas serão constituídas para se pensar o Brasil, tá bom? Bom, para a gente poder falar então sobre a construção de um pensamento social brasileiro, é importante a gente ter em mente dois processos, né, históricos. O primeiro deles diz respeito àquilo que foi construído a partir do século XIX até 1930. Lembrando, perdão, lembrando que nós estamos falando de um Brasil que começa de intelectuais brasileiros que começam a pensar o Brasil, buscando uma identidade nacional do Brasil. Identidade é essa que só começa a ser pensada a partir do processo de independência do Brasil. Né? O Brasil se tornou independente de Portugal em 1822. Então, nós estamos falando aí do finalzinho do primeiro quarto do século XIX, certo? Não começa de imediato, não é de imediato que se começa a pensar, né, quem é o Brasil, quem é o brasileiro, como o brasileiro se constitui, não é de imediato isso, mas é algo que começa, existe um germezinho que começa a ser feito nesse processo, tá bom? Nós perceberemos o seguinte: desde 1822, com a independência, logo em seguida, né, o Brasil começa a se constituir enquanto um Estado independente. Nós veremos uma série de legislações do Brasil que são aprovadas. Em 1850 existe a Lei de Terras de 1850, que ela é bastante importante. Todos aqueles tratados, né, que o Brasil começa a assinar com outras nações. Existe a questão da escravidão, existe uma influência de um liberalismo, né, o liberalismo inglês, o liberalismo norte-americano, que começa a fazer uma pressão bastante importante no ponto de vista de uma filosofia política no Brasil. Né? Há algumas legislações que são aprovadas nesse período no que diz respeito ao fim do tráfico negreiro, lei do ventre livre, posteriormente até 1888, a abolição da escravatura. E uma perspectiva dentro dessa pressão, uma perspectiva que enxerga o Brasil como uma nação atrasada, como uma nação do atraso, certo? Dentro de todas essas perspectivas de pressão, aliado ao fato de o Brasil ser um continente, né, ter estruturas continentais, aliás, é um país com estruturas continentais, territorialmente falando, muito grande, né? O fato de que o Brasil não possui, dentro da sua estrutura interna, estradas, rodovias que ligam essa imensidão, né? Esse trajeto, esse caminhar pelo Brasil é todo feito pelo mar, certo? O que torna as grandes regiões do Brasil regiões muito distantes umas das outras. Falamos o mesmo idioma, o português, mais ou menos, porque temos diversas etnias, né, indígenas dentro desse território, além de outras comunidades tradicionais. E vamos criando, então, perspectivas de mundo muito distantes, muito diferentes umas das outras,
Então começa um pensamento: que Brasil é esse? É um Brasil rural? É um Brasil agrário? É um Brasil que foi colônia durante muitos anos, né? Colônia como uma empresa de exportação, mas agora somos independentes e agora precisamos ser vistos, né, do lado de fora. Precisamos que as outras nações nos enxerguem, né? E o pensamento que nós temos sobre o Brasil nesse momento é um pensamento como é que fala? Europeulizado, não sei se é essa a palavra. É uma perspectiva europeia. Nós enxergamos o próprio país, nós nos enxergamos enquanto nação com os olhos de fora, certo? Nós estamos com as costas viradas para o continente, estamos diante, né, com a face virada para a Europa, virada para o Atlântico. Então nós buscamos a perspectiva europeia para enxergar a nossa própria nação. Então nós nos víamos como uma sociedade atrasada, como uma sociedade racializada, como uma sociedade agrária, né, primitiva, selvagem. Este era o ponto que nós nos enxergávamos. Uma vez que nós nos enxergávamos dessa forma, nós vislumbrávamos modos diferentes de sair deste processo, de modificar esta camada, né? Este modo como nós nos apresentamos. Então, nós verificaremos aqui, ó, desde o finalzinho mais ou menos do século XIX até a entrada do século XX, né, 1930, nós chegaremos aqui da segunda metade do século XIX até o primeiro quarto, finalzinho do primeiro quarto do século XX, e aí uma série de transformações acontece, né? Primeira, talvez a principal, a abolição da escravatura, em 1888, depois a Constituição da República, em 1889, né? E esse processo, todo o processo de Primeira República, a partir do qual o Brasil começa a se organizar enquanto Estado, né? Todas as discussões que serão feitas aqui serão feitas em torno da construção de uma identidade nacional, ou pelo menos do entendimento de uma identidade nacional. Que Brasil é esse que se formou, né? Principal perspectiva que nós verificaremos aqui nesse Brasil que se formou é uma perspectiva, primeiro, que vai vincular raça, vai vincular raça, e por raça eu estou chamando a atenção ao tripé de formação brasileiro, né? Que aqui nós temos aquela Constituição europeia, portuguesa, ou europeia, né? Europeia. Nós temos a Constituição negra, os negros escravizados, e nós temos a Constituição indígena, né? Essa concepção, nós verificaremos depois, deixa eu só organizar aqui, essa concepção, essa concepção nós iremos visualizar depois, ela, a partir da década de 30, estou fazendo uma bagunça aqui, peraí. Pronto. A partir da década de 30, e aí nós verificaremos aqui, né? A partir da década de 30, isso daqui, essa visão de identidade nacional, ela vai sofrer uma transformação, certo? Mas até 1930, século XIX, final do século XIX, até a década de 30, veja que essa concepção de formação do Brasil, ela é uma concepção que ela terá uma interpretação muito de racialização, baseado na raça. Eu enxergo o Brasil, certo? O brasileiro enxerga o brasileiro, essa elite intelectual brasileira enxerga o Brasil, e o que ele vê é raça. Veja, a perspectiva é uma perspectiva eurocêntrica, etnocêntrica, europeia, que enxerga o Brasil como sendo atrasado e, ao mesmo tempo, enxerga o Brasil como sendo racializado. Por que racializado? Porque aqui eu verifico raças. Na Europa eu não verifico raças. Na Europa eu tenho o europeu, o ser civilizado, certo? O ser puro, né? A visão é eurocêntrica. Então o que está lá é bom. Tudo que está à margem é periférico. O brasileiro então vai ser enxergado a partir da sua raça. Então verificaremos a constituição de mistura do europeu com o negro, com o indígena. Veja que aqui então haverá uma vinculação de raça àquela ideia de atraso. A vinculação da ideia de raça à ideia de atraso. Então,
a construção do pensamento social brasileiro, ele vai ser construído, este início de construção do pensamento social brasileiro, diz respeito a uma identidade racializada, diz respeito a uma identidade atrasada, diz respeito a uma identidade primitiva, selvagem, certo? Bárbara, algo que realmente é periférico ao centro, né, de potência, de cultura, de ilustração mundial. Ok. Contudo, quando a gente se torna república, em 1889, já é o finalzinho, né, os últimos anos do século XIX, quando nós constituímos república, nós começamos a adotar, a importar um modo de vida estrangeiro para o Brasil. Antes disso, nós não importamos nada, porque o Brasil, como colônia, né, não importava a transformação, a constituição de um povo brasileiro. O Brasil, né, este território aqui, era apenas visto como uma extensão de Portugal, como um lugar de exploração de Portugal. Então, nunca houve uma preocupação em constituição de um povo brasileiro, certo? Isso só vai se dar com a independência. Quando a gente se torna república, certo? Mesmo a gente no período imperial, ainda havia um vínculo muito grande com Portugal, afinal de contas, né, a elite, né, o imperador, né, a monarquia, a coroa brasileira, era uma coroa portuguesa. Todo mundo aqui, Dom Pedro I, inclusive, nasceu em Portugal. Apenas Dom Pedro II vai nascer, de fato, no Brasil, né, mas com uma influência enorme do que é a elite portuguesa. Quando a gente se torna república, nós teremos muita influência dos americanos. Os americanos vão ser muito importantes para o Brasil no quesito de construção de um Estado republicano. Nós iremos copiar integralmente, né, o que é a República Norte-Americana. O processo de independência dos Estados Unidos vai influenciar bastante o processo de independência do Brasil, né? Então, quando a gente se torna república já, né, o inicinho, né, inicinho do século XX, 1901, 1902, 1903, até 1910, até 1915, mais ou menos, nós estamos importando um modo de vida, um modo de ser, um modo de pensar estrangeiro, certo? Mas mesmo esta importação, ela vem carregada de racialização, certo? Ela vem carregada. É um processo, é uma busca por uma urbanização. Nós já fizemos a abolição da escravatura. É um momento de construção, talvez, de uma sociedade industrial. Nem tanto, porque o Brasil ele vai se posicionar estrategicamente no cenário mundial como um Brasil rural. Ele vai querer essa identidade, ele vai personificar essa identidade, né? Enquanto o mundo está se industrializando, a elite rural brasileira ela vai pensar, olha, é bom que o Brasil permaneça agrário. É bom que o Brasil permaneça agrário. Contudo, nós precisamos ser bem vistos por esse mundo lá fora como uma sociedade não atrasada. Então, aqui há um desejo de desvincular a ideia de atraso com a ideia de rural, porque a ideia rural ela quer ser mantida. Queremos continuar sendo uma sociedade rural, queremos continuar sendo uma sociedade agrária, mas nós não queremos aquela vinculação do agrário ao atrasado. Então, mais uma vez, vai se personificar a ideia de que atraso diz respeito à raça. Então, nós verificaremos na história do Brasil, né, um desejo muito forte da sociedade, da intelectualidade e do Estado, certo? De modificar a estrutura racial do Brasil. Nós verificaremos um processo, uma política pública gigantesca de imigração de europeus, né? Nós estamos vendo ali a partir pelo menos 1914, nós temos a Primeira Guerra Mundial, nós temos uma Europa que começa, né, a sofrer bastante economicamente, então é um momento propício para o Brasil abrir as portas, abrir os seus portos, né, para a imigração estrangeira. Então teremos a entrada maciça de italianos, teremos a entrada também de poloneses, a entrada de alemães, né, e a Europa como um todo, né, japoneses também, teremos uma entrada muito grande de outras perspectivas raciais para o Brasil, né? A construção de uma ideia que desvincule, que desconstrua o atraso baseado na raça. Ok. Quando a gente chega nos anos de 1930, quando nós entramos no ano de 1930, e isso vai perdurar até 1964, aqui começa, de fato, né,
o momento onde a intelectualidade brasileira olha para o Brasil e pensa, olha, precisamos de uma nova perspectiva. Precisamos de uma nova perspectiva sobre quem é o povo brasileiro. Então aqui muda um pouco aquela ideia de identidade nacional para a ideia de um povo brasileiro, que está vinculada, né? Quase a mesma coisa. Né? Vocês viram aí o documentário sobre o livro O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, e é muito dentro daquela pegada ali do livro de Darcy Ribeiro. Mas veja, em 1930 está acontecendo uma coisa diferente do Brasil, né? Que é a passagem da República Velha para a Nova República, para uma nova República, uma nova perspectiva do ser social e político ou a nova perspectiva do Estado brasileiro, né? Toda a vinculação do atraso a partir de 1930 vai ser colocada a ideia de como nós fazemos política. Então vai ser transformado. O atraso todo será vinculado a isso. E começa-se um novo processo de identificação da raça no Brasil. Né? Nós teremos aqui a figura de vários escritores, de vários historiadores, de vários sociólogos que começam, né, um processo de construção de um novo pensamento social brasileiro, que começa aqui com Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, Raimundo Faoro, Florestan Fernandes, Celso Furtado. Mas, inicialmente, é bom que a gente vislumbre os escritos de Gilberto Freire. Gilberto Freire é um historiador e sociólogo brasileiro, né? Eu vou gravar um vídeo específico sobre ele, o próximo vídeo vai ser específico sobre ele, né? Mas aqui só dando um resumo geral, Gilberto Freire, ele é um sociólogo brasileiro, né? Nordestino, né? Natural de Pernambuco, de Recife, filho, né? de uma elite intelectual, de uma elite agrária, na verdade, nordestina. O Gilberto Freire ele terá a oportunidade de estudar fora, de estudar, né, em Paris, vai para a França, vai ter uma formação muito sólida de uma sociologia francesa, certo? Vai beber muito das fontes de Émile Durkheim, né? E o Gilberto Freire também vai estudar, vai consolidar os seus estudos nos Estados Unidos. E dentro dos Estados Unidos, ele vai sofrer uma influência muito grande da antropologia culturalista que está sendo montada nos Estados Unidos. E existe uma figura importante, um intelectual importante norte-americano, que é o Franz Boas. Franz Boas vai ser professor do Gilberto Freire, né? E o Franz Boas é tido como um dos antropólogos mais importantes do mundo, né? Pai da escola culturalista. Nós vimos um pouquinho sobre isso em sociologia. A escola culturalista em Franz Boas vai ser de grande influência para o Gilberto Freire. O Gilberto Freire, quando está estudando nos Estados Unidos, ele vai perceber o processo de segregação racial que acontece nos Estados Unidos, sobretudo nas sociedades sulistas, né? O processo de segregação racial nos Estados Unidos é de separação mesmo. Estamos falando de um tipo de estratificação social onde negros estão num lado e brancos estão do outro. O Gilberto Freire ele vai estranhar esse processo, porque ele vai lembrar do Brasil, o Brasil que ele conheceu, o Brasil que ele viveu, né, no Nordeste, né, e ele vai dizer, no Brasil é diferente. No Brasil nós temos um processo de segregação muito sólido, que inclusive vai ser o título de sua grande obra, que é A Casa Grande e a Senzala. O Brasil é constituído, Gilberto Freire vai dar uma das principais constituições do povo brasileiro, se diz respeito a que é a Casa Grande e o que é a Senzala. Contudo, Gilberto Freire, na obra dele, ele vai dissertar sobre o fato da Senzala não ser uma oposição à Casa Grande, mas uma extensão da Casa Grande. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença para aquilo que Gilberto Freire chamará a atenção para um processo de ressignificação do povo brasileiro, né? E constituição daquilo que Gilberto Freire vai chamar posteriormente de democracia racial. Afinal de contas, Gilberto Freire está dizendo, no Brasil, viveríamos uma democracia racial muito diferente do que está acontecendo nos Estados Unidos, que é uma segregação racial, certo? Isso vai ser importante porque vai ser um dos marcos, né, de transformação do modo como a intelectualidade brasileira passa a enxergar o próprio Brasil.
como o Estado brasileiro passa a enxergar a própria nação, o próprio processo de identidade nacional, certo? Como as distintas políticas educacionais, políticas públicas, políticas de Estado começam a ser construídas, né, de modo a vender um novo Brasil, a passar a impressão de um Brasil diferente. Eu vou terminar a aula por aqui, porque essa aula aqui foi bem rápida, foi só para a gente poder fazer essa classificação, certo? A ideia aqui foi só fazer essa classificação. E aí, na próxima videoaula, nós vamos falar especificamente sobre o modo como Gilberto Freire lida com essa questão. Mas é importante que vocês façam todas essas classificações que nós fizemos aqui até o momento. Tá bom? Então, eu espero vocês na próxima videoaula. Abraços, até!